Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais um Gente de Tablado, um bate-papo com pessoas que, assim como eu, hoje eu vou receber um querido, um ator com 10 anos de carreira. Ele é de Presidente Prudente, vive em São Paulo e dedica já 10 anos, como eu falei, a sua vida ao teatro. Ele já foi Giro na montagem do Abajur Lilás com direção de James Holder, texto de Plínio Marcos, e recentemente fez um espetáculo de comédia, o Santo Chá, um espetáculo, uma comédia de muito sucesso aqui em São Paulo. Senhoras e senhores. Isildo, para começar, brigadão por ter aceitado o convite, ter aceitado bater esse papo aqui comigo. Eu queria, na verdade, começar pelo início de tudo. Como que surge o teatro na tua vida? De onde surge essa vontade de fazer teatro? Então, Dan, obrigado pelo convite, né? E falar de teatro sempre é muito gostoso. A gente que é louco por teatro, a gente que vive pro teatro, né? A gente sabe como que Sim. palpita, né? Só a palavra teatro já vem assim com muitas emoções na nossa mente, no coração. E assim, desde pequeno, cara, desde pequeno, eu fui criado por uma família muito católica, né? Então, vamos dizer assim que o teatro ele começou, vamos dizer lá na igreja, né? Então, eu fazia muito lá no interior. Eu morava no interior e eu fazia muito aquelas peças, encenações de Paixão de Cristo, sabe? Eu comecei como Ah, ator desde novinho. Fazia figurante lá, lembra? Figuração já, desde novinho. E aí, com o passar do tempo, eu fui pegando os textos, né? Fui fazendo, fiz todos os apóstolos, fiz Judas, fiz Pedro. E aí fui aumentando, até que eu consegui pegar para mim, para eu mesmo dirigir. Então, eu fazia já o rebuliço na cidade do interior, porque ainda criança, né? isso, já na minha adolescência, Legal. 14 anos. E aí o que acontecia? Eu já estava revolucionando lá, porque era uma cidade muito católica, pequenininha, e aí a gente fazia naquele estádio. Então a peça era assim, para toda a cidade ia no estádio lá para ver a peça, porque não tinha muita coisa que fazer na cidade. Então uma peça de Sei. teatro era um acontecimento. E aí eu já queria inovar, né? Eu colocava dança do ventre, as meninas tudo dançando de barriga de fora, já lá para Legal. dar uma revolucionada assim. E sempre fui fazendo muitas peças. A igreja que foi o início de tudo, né? E aí, conforme eu tive vontade de vir para São Paulo, na verdade, eu vim para São Paulo em 2004 para trabalhar, né? Para trabalhar, para uma nova oportunidade de emprego. E aí, o que aconteceu? A motivação, a força motriz não foi o teatro. Isso, não, Ou já existia, na ou já verdade, existia esse desejo. eu sempre tive o desejo de atuar, de fazer uma coisa profissional, né? Aí Certo. eu ainda fiz faculdade de direito no interior, eu me formei em direito Ah, e aí eu vim para cá para vamos ver, fazer a vida como advogar e tal. para trabalhar, né? Mas já com a intenção de me formar. E aí, em 2005 eu comecei a fazer a faculdade, eu fiz artes cênicas, fiz o INDAC, depois por muito tempo eu fiz o ETA também, que é ali na Bela Legal. Vista, que é muito bom, te desenvolve muito. E aí, em 2009, eu tinha um professor no ETA, que é o Rodney. Beijo, Rodney. Rodney é um cara incrível. E ele me indicou para fazer uma peça com o Maurício Lencastre, né? Que era a peça que chamava Pavilhão Japonês, que é uma peça foi muito conhecida e assim, era o Maurício Lencastre foi quem descobriu Alessandra Negrini, Mila Christie, né? Então era um diretor é um diretor muito respeitado aqui em São Paulo. E o Certo. professor, gostando do meu trabalho, ele me indicou. Ele me indicou para o Maurício. E aí a gente começou. E aí em 2010, já foi em janeiro de 2010, foi minha primeira peça profissional. E aí a gente fez o Pavilhão Japonês, depois eu fiz o Aboio, que era uma versão aí do Code Broken Mountain lá, né, dos Cowboys, que eu fiz Sei. Satirianas. E sempre ali, ó, na Praça Roosevelt, né, que é uma praça que a gente gosta muito, né, no Teatro do Ator, Satirianas. E aí, fora isso, a gente foi fazendo outros testes, foi passando em outros trabalhos, e aí foram acontecendo, né? Mas desde pequeno mesmo, que o teatro sempre teve na minha vida, e aí eu tive a oportunidade de me profissionalizar e de trabalhar com isso, né? Que é o que a gente mais gosta de fazer. Tem uma história aí que você fazia
várias personagens em algumas peças diferentes num final de semana e era uma correria. Como que funcionava isso? Isso aí não faz muito tempo, não. Isso aí foi ano passado, né? Até esse ano, agora que a gente parou por causa dessa pandemia que a gente está, mas lá no Teatro Bibi, né? No Teatro Bibi Ferreira. Eu fiz o Santo Chá lá, depois eu fiz um teste para entrar no Peter Pan. E aí eu ficava revezando o Capitão Gancho com outro ator. E aí foram acontecendo as oportunidades e eu fui entrando em outras peças. E aí é aquela lá, né? Aquela adrenalina, aquela correria, né? Tanto que, por exemplo, no sábado, às 3 horas, eu fazia o Mágico de Oz, depois saía correndo para fazer 4 horas os Três Porquinhos. Aí fazia os Três Porquinhos, que eu fazia o Lobo Mal, aí corria, saía correndo, 5h15, aí tinha a Aventura na Neve, aí fazia, saía correndo, já comia um lanche, depois já fazia a comédia, que era As Filhas da Mãe. Então, era assim, das 3 da tarde até as 11 da noite, fazendo teatro, fazendo teatro, fazendo teatro. E é uma loucura, mas a gente É, ama isso, né? não é fácil, a trajetória sempre é muito complicada, mas, né, as pessoas falam que parece uma cachaça que você É não viciante, né? consegue sair daquilo. Sabe o que eu Pode acho falar. interessante? Que às vezes você tá com dor de cabeça, você tá com piriri, tá com diarreia, e aí você tem que entrar em cena. Na hora que você pisa no palco, tudo some. Some tudo. Aí você faz a sua cena tranquilinha. Aí quando você volta pra coxia, volta tudo de novo, né? Mas é impressionante, é viciante mesmo. Ô Isildo, deixa eu te perguntar, o que é que você acha dessa relação que se faz do artista com a fama a nível nacional? Quando muitas vezes algumas pessoas associam a ser artista, ou ser ator, ou trabalhar, né, atuando ao fato de estar fazendo uma novela das 9, por exemplo. Exatamente. É aquela coisa que todo ator detesta, né? Quando pergunta pra você: ah, você é ator? Quando você vai estar na Malhação? Né? Quando você vai estar na novela das 9? E aí, eu quero estar lá no arquivo confidencial do Faustão para comentar com você. Então, exatamente é isso, né? Mas eu tive um professor que ele falava assim, ó, é muita sorte, né? Não adianta você só ter talento para você conseguir uma fama mundial, né? Uma nacional, né? Você tem que ter sorte e você tem que estar no lugar certo, né? As oportunidades vão acontecendo. Mas você tem que se acostumar que você vai trabalhar muito, é um trabalho árduo, é cansativo, né? É prazeroso porque a gente ama o que faz, mas é um trabalho, a gente tem as contas para pagar, né? E você vai se acostumando com isso. Então, infelizmente, é triste, né? Que as pessoas associam você ser ator com ser famoso, né? Famoso assim a nível de mídia, né? E assim, eu conheço atores extraordinários que são de teatro, né? Atores aí que fizeram a sua vida no teatro e que se pergunta, quem é fulano? Você não conhece, né? Mas eu acho assim que a verdadeira, vamos dizer assim, fama é quando você ator de teatro, é reconhecido pelo seu trabalho. Quando a pessoa fala assim, olha, o Dan fez tal trabalho, que legal, então eu vou indicar ele para outro. Não, eu gosto do trabalho dele como ator. E aí, assim, você vai construindo a sua carreira, mas sem se preocupar Sim, em ser famoso. Eu nunca tive essa vontade, assim, essa preocupação, vamos dizer assim. Não que se me convidarem para fazer uma novela, eu não vou, né? Claro que é um trabalho claro, claro. financeiramente muito bom, vamos dizer assim. Porque outra coisa que prejudica é o ator do teatro é o financeiro. Por quê? Porque a gente vive de bilheteria, né? E, infelizmente, o teatro é a última coisa, o último lugar que as pessoas vão. Eu fico impressionado que uma pessoa ela paga 50, 60 reais para ir no cinema assistir, sendo que depois você consegue ver o filme online e etc. E agora não, meu teatro, o teatro que é ali, que é ao vivo, que é a reação, você está na cara a cara, né, com a pessoa, que é muito mais quente, mais vivo. As pessoas falam que está caro, sendo que tem muita peça que é tudo ingresso a preço popular, 15 reais, 10 reais, 20, e as pessoas não vão. Eu acho muito estranho esse nível de cultura que nós temos aqui no Brasil. Eu sei que você atua muito em peças infantis e tal, né? E existe na classe teatral e tal o lance das pessoas falarem sobre a diminuição de público ou sobre a importância da formação de plateia para o público de teatro. A questão é qual que é a importância que você
percebe na questão da formação de plateia? Por que as pessoas tendem a falar que precisa formar plateia e a maioria das pessoas que trabalham ininterruptamente com teatro, muitas delas não fazem espetáculos para o público infantil? Se a intenção é fazer essa formação de plateia, o que é que você vê em relação a isso? É bem complicado, né? Ainda mais para mim, que eu gosto muito de mergulhar em várias vertentes, né? Eu não gosto de ficar só na comédia, eu não gosto de ficar só no infantil, eu gosto de fazer várias coisas. E uma das coisas que eu gosto muito é essas coisas, essas peças mais cults, né? Que nós temos aí o Plínio Marcos, o Nelson Rodrigues, assim, você conversando muito com diretores de teatro, eles falam muito para mim, não é uma peça vendável. É uma peça que eles falam assim, que é considerado cult, né? É uma peça mais alternativa, que tem um público mais específico. Aí você vem para uma comédia, que é mais uma área comercial. Mas eu não sei, assim, o que eu posso te falar, eu acho assim que as pessoas, elas têm que experimentar. E é desde pequenininho, né? Essa formação de plateia é o que o pai e uma mãe, né, já faz com as crianças. Eles têm que pegar as crianças e levar lá os pequenininhos para experimentar o teatro. Né? E é dali que vem a cultura. E aí você vai ver uma criança crescendo muito mais desenvolvida, muito mais culta, muito mais esperta. Por quê? Porque ela vivenciando o teatro, vivenciando a arte, ela é diferente, ela tem um diferencial. Né? E, infelizmente, é como eu te digo, as pessoas vão deixando isso para depois, para depois, para depois, e não vejo que o tempo vai passando e aí tudo se perde, né? Então, ainda é legal, por exemplo, eu que faço bastante infantil, os pais que ainda são conscientes que levam suas crianças lá para assistir as peças. E se você pode conversar um pouco com eles, geralmente a gente que ama teatro, né? Que tira, tipo, 2 vezes por mês para estar assistindo peças. Né? Geralmente os pais que levam os Sim. filhos, eles têm essa cultura, que é uma cultura que aos poucos foram se perdendo. Né? Ainda mais com o streaming, né? Com Netflix, com Amazon Prime, o pessoal fica em casa, né? Já sem essa pandemia. Agora, com essa pandemia, que vai ser, acho que, mais complicado essa retomada na área teatral, viu? A gente falou há pouco sobre fama, né? Fama e arte. Quando não se é mais abrangentemente conhecido, é mais difícil de levantar uma peça, de montar uma peça, de conseguir apoiadores. E eu estava recentemente montando uma peça e eu percebi como é complicado quando não se teve a carinha ali na tela e tal. Que artifícios você consegue enxergar que daria para a gente, né, lançar mão nesse momento? Que alternativas a gente teria para conseguir montar um espetáculo sem patrocínio, claro, mas que consiga pelo menos agregar alguns apoiadores e tal? Então, é uma pergunta que a gente sempre faz quando a gente quer montar uma peça, né? Eu tenho algumas produções minhas e toda vez que a gente vai fazer, é muito complicado. Primeira coisa que vem na nossa cabeça é as mídias sociais, né? O Instagram, Facebook, mas mesmo assim, uma coisa que eu já vejo, que as pessoas, elas vão curtir ali. Agora, elas saírem de casa para te assistir, já é muito mais complicado. Sinceramente, eu acho que está cada vez mais complicado essa formação de plateia, né? É realmente um tiro no escuro. Eu não sei o que você pensa a respeito disso, de como levar as pessoas ao teatro. Você é um produtor aí que está começando, né? Assim, em geral, eu acho bem difícil, né? Mas a gente tenta fazer o máximo possível, né? Que é colocar nos meios de teatro, tentar levar para uma rádio a peça, fazendo cartazes, mas realmente, assim, atingir o público assim, eu acho que está bem complicado mesmo, quando não se tem um famoso estampado aqui, assim, né? No meu caso, a minha peça tinha temática LGBT, mas também falava de depressão, final de um casamento, tentativa de suicídio, enfim, um monte de fatores. Mas a temática Bem era legal, LGBT. bem legal. Então, a partir disso, uma das estratégias que eu tive foi estrear essa peça no mês, iria estrear dia 6 de junho, né? Mas no mês da parada LGBT, no Uhum. início do mês ali, porque é quando São Paulo começa a ficar, né, tomado por LGBTs que vêm de fora para a parada. E a partir daí eu pensei de fazer um pocket desse espetáculo,
apresentar. Eu estava em negociação com algumas casas noturnas e tal, Blue Space, Olha, The legal, Week e legal. tal, de fazer um pocket desse espetáculo, porque tem um trecho do espetáculo que tem uma coreografia ao som de uma música de Beethoven. E aí de Uhum. mostrar esse trecho do espetáculo e daí chamar o público para assistir. E até os apoiadores, figurino e alguns apoios que eu consegui, assim, não muito, né, porque não dá para conseguir muito apoio ainda, mas os apoiadores, figurino e tal, eu fui em empresas relacionadas ao público LGBT. Claro que a peça fala de amor, então abrange a qualquer público, mas acaba que sendo, né, tendo uma vertente mais LGBT, então eu acabei tentando buscar apoiadores e formas de divulgação nessa linha, para tentar atrair esse público. Não sei se ia funcionar, porque a gente não conseguia, teve a pandemia, acabou tendo que derrubar o É projeto. legal porque aí você já descobriu o seu nicho e você está ali construindo ideias como abranger aquele público que é o seu. E é o que é o diferencial, né? É o buscar um meio para atingir aquele público. Né? É que nem, por exemplo, quando é uma peça infantil, que você pode ir nas escolas particulares, você vai lá, leva o personagem, apresenta 2 minutos e convida para a peça. Então, é legal quando você consegue descobrir o seu público e investir nele, né? Mas com certeza, né? Se esse ano não der certo, porque acho que vai ser difícil essa pandemia. Quando você acha que volta ao normal? Então, eu acho que quando o novo normal, né, que vai ser assim, eu não sei, cara, sim, eu não sei, não tenho ideias, porque, como eu te disse, né, nós da arte, o teatro vai ser a última coisa que vai ser aberta, né? Só quando tudo, vamos dizer assim, tiver meio seguro. Agora começou a abrir por 4 horas, shoppings, essas coisas. Então, assim, se você for ver pelos números, não estão diminuindo, né? Então, a gente torce, eu torço logo conviver com essa doença, né? Porque a gente tem que aprender a conviver com a doença, mas tem que ter os meios para a gente conviver com ela, né? Isso que é complicado. Esse momento, né, a crise sanitária, a crise política também, mas eu acho que muito mais fortemente a sanitária atrapalhou muito a coisa. Você acredita em novas formas de fazer teatro? Eu falo isso porque eu vi recentemente que tem um espetáculo do Matheus Nastergalli, Desconcerto, que é um monólogo, ele se recita o poema da mãe e tal, enfim, um espetáculo muito bonito e que parece que ele adaptou, é um projeto do Sesc, se não me engano, Sesc em Casa, algo assim. Ele adaptou esse espetáculo que já tinha sido um grande sucesso para apresentar ele da casa dele. Eu não assisti, eu não sei como é que foi, mas ontem você falou que fez o Mágico de Oz, ontem eu assisti um espetáculo americano, chama Wiz, que é uma adaptação do Mágico de Oz, mas só, no elenco só tem negro, Dorothy preta, Glinda preta, o espetáculo é Legal. lindo, é uma coisa maravilhosa. E aí o espetáculo lá, normalzinho, palco, do mesmo jeito, só que câmeras localizadas em todo canto, teatro vazio e apresentado no YouTube numa live. Isso mata o evento, o acontecimento teatro. Então, eu acho assim que as pessoas elas estão experimentando coisas novas, né? E o ator está se reinventando, né? Você vê que agora esses novos comerciais que estão surgindo, as pessoas mesmo estão gravando de casa, né? Os atores são selecionados e aí gravam e enviam e eles montam um comercial lá. E o teatro, eu acredito que ele vai por essa linha também, né? Eu não vi nenhuma peça assim, mas eu já vi muitas peças que foram disponibilizadas no YouTube, né? Para a gente assistir, peças que já foram gravadas e tudo. Mas eu acredito que, em primeiro momento, isso seria interessante, né? Mas é que nem eu te falo, seria da conscientização do público que comprar, né? Aí eles comprariam online e aí o ator ia lá no teatro e gravava. Ou então transmitia ao vivo, uma coisa assim. Eu acho que no primeiro momento seria importante, né, se as pessoas se conscientizassem e comprassem, né? Mas eu acredito, Dan, que vai começar por aí, viu? Essa volta e essa retomada. Bom, hoje é 13 de junho de 2020. Hoje, inclusive, faz 90 dias que eu tô confinado. E
a gente não tem uma previsão de, né, desse novo normal ou do normal. Eu aposto que para ver tudo acontecer como antes, eu acho que só daqui uns 2 anos, por aí. Mas talvez antes disso abra para acontecer, ainda que seja com um terço de casa lotada, enfim. Mas até que É, surja esse novo normal, tem algo que você tem trabalhado, produzido, que tem feito em casa esses dias? Eu sei que você é bem ativo, né? Você vive fazendo alguma coisa, você está sempre fazendo algo. Nesse sempre período, você tem feito algo? Não, eu tenho escrito algumas coisas, algo para fazer alguns monólogos também. Aí, que mais? Tenho pensado tipo em algumas estratégias aí para voltar, né? Quando tudo puder. Estou Quando fazendo der, né? alguns testes também, porque que nem eu te falo, para comercial já está rolando bem legal esses jobs aí, essas gravações. Então até fiz 2 testes essa semana online, né? Mas aí a gente tá tentando se reinventar. Tem 2 peças que eu tô louco para produzir, mas aí vamos esperar, né? O tempo certinho. Mas assim, a gente vai tentando se reinventar, vai tentando criar conteúdo, né? Até para matar essa saudade, né? Porque eu estava até conversando com uma amiga minha esses dias. Nossa, eu já tô com abstinência, né? Porque que nem você, eu acho que a última vez que eu apresentei foi 14, amanhã vai fazer 3 meses, 14 de março. Foi a última vez que o teatro ficou aberto. Depois fechou. No dia 15 de março, que saiu o primeiro decreto, fechando todos os teatros. Então, aí a gente vai ficando naquela agonia, né? É complicado para a gente que gosta de estar na ativa, de estar no palco, na coxia, né? A gente vai ficando meio com vontade mesmo. Então a gente não para, a gente grava uns negocinhos aí, faz uns videozinhos, aí depois deleta e vai tentando, né? Criar conteúdo. Chegando em São Paulo há 4 anos, você conhece um pouco da minha história, né? Você sabe que desde Sim. criança eu queria ser ator e eu passei quase 20 anos da minha vida fazendo N outras coisas para tentar esquecer o desejo de trabalhar com arte, até que não dava mais e aos 33 anos eu resolvo largar tudo e vir para São Paulo para correr atrás desse sonho. Uhum. E chegando aqui, de algum modo, você foi quem me abriu. Eu acho que a quantidade de gente que eu conheço hoje do meio e que é muita, eu acho que você foi a porta de entrada para isso, porque você que me apresentou. Eu acho que a peça era do Gênesis, a chegada do Lampião no inferno, Sim, 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 né? sim, sim. E Nossa, aí cara, foi quando. E aí verdade. depois a gente foi fazer incondicional. Mas a partir daquele momento ali, eu acabo conhecendo todas as pessoas. E aí é uma cadeia, né? Eu vou conhecendo outras pessoas. Conheci uma parte através de você e outras Sim, pessoas sim, sim, através de sim. outras pessoas. E é uma cadeia. E eu sou muito grato, de verdade. Além do carinho, da admiração, do respeito que eu tenho por você, eu sou muito grato também por essa oportunidade de ter me feito, ter me ajudado a entrar, a conhecer o pessoal, a ter oportunidades e tal. A minha estreia profissional no teatro com o Queiro foi Nossa. também, de algum modo, né, influência sua, porque foi você que me apresentou aquele grupo e foi através de você que eu entro naquele grupo. E chega a arrepia, né? Porque Plínio Marcos, assim, é aquela coisa que é uma coisa que eu amo. Quando alguém me convida para fazer peça de Plínio Marcos, é muito difícil eu falar não, porque assim, é muito legal você poder dar voz àqueles que são excluídos. E as peças de Plínio Marcos são todas aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade, né? A pessoa que assim, tá ali, é puta, tá ali, é não sei o que, tá ali. E assim, eles têm uma história. E é muito legal quando o Plínio Marcos dá voz para essas pessoas, né? Para essas pessoas assim que são menos favorecidas, vamos dizer assim, que têm menos oportunidade. E é muito legal o Plínio Marcos, cara. Boa parte não gosta de ver essa parcela da população retratada, mas a gente gosta, A né? É gente o que gosta importa. de mostrar, ela existe e ela merece ser ouvida, né? E, que legal, cara. Nossa, o Lampião também era uma peça muito legal. Pena que acho que não rolou, porque, assim, era um texto muito interessante, era um texto político, né? Era um texto bem, bem interessante. Mas você nem tem que Mas um dia agradecer. rola, eu sou muito grato. E é uma pessoa, assim, tipo, talentosa, canta bem, né? Eu não consegui chegar a ver Queiro, mas nos ensaios da Você não Cali viu, né? Profissional, não deu tempo, lembra? Acho que eu estava em outra na Ah, época, você estava em pra cartaz, você estava em cartaz. e eu lembro que, agora essa Incondicional, para quem não está entendendo, era uma peça que era uma temática LGBT também, e era muito legal, era uma história muito É. legal. E assim, eu lembro que o meu personagem, ele era hétero, né? Ele
Só que ele, toda quinta-feira, ele se fantasiava ele se vestia de drag, né? Acho De drag queen. crossdresser, que chama, sei lá. Crossdresser. É. E É. assim, era uma peça muito interessante. A coreografia, as músicas, mas infelizmente aí acabou. Mas foi legal porque assim, a gente amadureceu. Eu acho que todo trabalho você tem que tirar o que é bom, né? E assim, você acaba amadurecendo, né? Porque você conhece outros lados, conhece outras pessoas, outras histórias. Então você tem que tirar isso para. Eu sempre, toda vez que eu entro num trabalho que é ruim, que afunda, eu tento tirar uma boa lição daquilo E para. sempre acontece, né? Nem todas as produções que a gente vai não vão cair. Imagina, Mas, mesmo aquele tempo, por mais que a gente inicialmente considere perdido, mas dá para extrair alguma coisa dá daquele para processo. extrair, tipo, aí, por exemplo, E é preciso também, e aí a gente acaba também, tem a frustração, é claro, mas a gente precisa entender que é difícil fazer teatro, né? Então, nem todas as produções que a ó, gente idealiza e que a gente tenta botar para eu frente, acho vai que a para gente é frente, um de pouco fato. louco, né? Infelizmente. A gente é pouco louco, É. porque produzir teatro sem lei de incentivo, sem famoso, no Brasil a gente já é louco de estar nessa área, né? Mas que nem você falou, você desistiu de tudo para vir para cá para realizar, realizar pessoalmente, né? Não é só profissionalmente, se realizar como pessoa. Porque quando você está num projeto, num trabalho que você ama aquilo e você faz com o coração, você se realiza, né? Então, aí, por mais que a gente tenha estresse, a gente sabe que o meio artístico é legal porque a gente conhece muita gente. Então, é muito difícil você ser ator hoje em dia, porque você tem que ter muita calma, muita força de vontade, muita garra, né? Muita vontade de acreditar muito em você, né? Principalmente porque vai chegar alguém, você pode estar. Eu lembro uma vez quando eu fiz Navalha na Carne, na estreia, né? Que eu fiz o Veludo. Nossa, que é um personagem dificílimo. Acho que ele e o Giro são os mais difíceis da minha carreira até agora, porque eram personagens carregados e de muita dor, né? E eram muito ricos, né? E aí, na estreia do Navalha na Carne, né? Acabou a peça, aí todo mundo, ai, você foi bem, eu todo feliz. Quando eu cheguei lá dentro, o diretor falou assim, nossa, você foi uma bosta. Ele falou para mim, nos ensaios você deu de 10-0, o que você fez hoje? Que porcaria. E aí eu saí arrasado da minha estreia, né? E aí, aos poucos, você senta e você vai vendo, poxa, devia ter feito melhor aquela cena, devia ter melhorado ali, nossa, realmente, eu gaguejei lá. Então você vai relembrando. Mas claro que também tem o seu senso crítico. Nem tudo que uma pessoa fala também você pode levar a sério. Você tem que puxar aquilo que é bom. E o que você acha que não valeu, joga fora, né? Mas é muito difícil, tem que ter muito tempo, muita estrada para você acabar criando isso, né? Acreditando em você mesmo. Porque a gente, como artista, como fala, o nosso ego já é horrível, que a gente se julga muito, né? Eu não sei você, a gente quer que saia tudo perfeito. Então, a gente briga muito com a gente. E escutar do outro ainda tem que ter toda aquela maturidade para você pegar, filtrar o que realmente foi importante e o que foi exagero, né? E aí é só com o tempo mesmo que você vai conseguindo administrar isso. Para gente que é de teatro, para quem está assistindo, que gosta do teatro, né? Eu acho assim, que a gente está num momento que a gente precisa olhar para o outro, né? Olhar para o artista, né? Não tem o pessoal que vai lá, vamos ali, vamos no mercadinho do amigo que é pequeno. Então, quando a gente puder voltar, ou ainda mais quando seu amigo, que é artista, mas não é famoso, não está na Globo, né? Não está, vamos dizer, numa televisão, quando ele fizer um material, quando ele fazer uma live, assista, invista nele, porque assim, a gente que é artista, que não tem fama, mas já trabalha há bastante tempo. Querido, brigadão de verdade pelo tempo, né, disposto. Obrigado pela conversa. Você é uma pessoa muito querida na minha vida. Aí Obrigado. o novo normal, né? Assim que as coisas A funcionarem, a gente gente se, se se vê e, reúne. se Deus quiser, a gente vai assistir uma peça ou estar no palco, né? Porque Se a Deus gente quiser. precisa. E obrigado a todo mundo que está assistindo aí. E é importante, né? Quando voltar,
Valoriza o seu artista aí do bairro, valoriza o seu ator aí que precisa de você, ainda mais agora, porque a gente também precisa trabalhar, né, Dan? Dado o recado. Obrigado. Se cuida. Tchau, tchau. O artista não é prioridade. A arte não é prioridade. Se você consegue enfrentar essa quarentena com menos ansiedade, com mais calma, é porque um dia um artista doou-se, trabalhou para produzir entretenimento. Experimente ficar sem ouvir a rádio um dia, desligar sua TV, deixar de lado aquele livro que você tanto lê. Então, você não consegue viver sem a arte. Por isso, neste momento, nós artistas precisamos da sua ajuda. Você não vive sem a arte. E nós, sem você, não sobreviveremos.